Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Conheça agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. A pequena cidade de Vescraven era cercada por densas florestas e montanhas rochosas. Conhecida por sua beleza natural, a cidade atraía aventureiros e exploradores. Mas, naquele verão, algo estranho começou a acontecer. Trilhas antes movimentadas estavam vazias, e rumores de pessoas desaparecidas se espalhavam. Tudo começou quando um grupo de alpinistas não retornou de uma expedição no Monte Carpenter. Quando uma equipe de busca foi enviada, encontrou apenas mochilas abandonadas, com fios grossos e pegajosos espalhados pela área. Emma, uma bióloga local, foi chamada para examinar os fios. Ela percebeu que eram feitos de seda, mas não de um tipo comum. Essa teia é incrivelmente resistente, muito mais do que qualquer coisa que conhecemos, disse ela ao xerife Carter. Naquela noite, um caminhoneiro que passava por uma estrada próxima relatou ter visto algo assustador. Era uma aranha, mas era maior que um cachorro. Ela atravessou a estrada e desapareceu na floresta. Ninguém acreditou nele no início, mas os desaparecimentos continuaram. Emma decidiu investigar mais a fundo, explorando as áreas próximas ao Monte Carpenter. Lá, ela encontrou árvores cobertas de teias e carcaças de animais completamente drenadas. Em um buraco profundo, ela viu algo que a fez correr de volta à cidade, centenas de ovos, pulsando como corações. Ela tentou alertar o conselho da cidade, mas foi ignorada. Aranhas gigantes? Isso é loucura, disseram os líderes. Contudo, naquela mesma noite, algo terrível aconteceu. Uma festa ao ar livre foi interrompida por gritos. Uma aranha do tamanho de um carro invadiu o local, derrubando mesas e atacando as pessoas. Seus olhos brilhavam como brasas, e suas presas pingavam veneno. Os moradores tentaram lutar, mas as armas comuns pareciam ineficazes contra a pele dura da criatura. Apenas quando uma tocha foi jogada contra ela, a aranha recuou, desaparecendo na escuridão. Emma, determinada a descobrir a origem dessas aranhas, começou a pesquisar registros antigos. Ela encontrou menções a um laboratório de pesquisa abandonado na base do Monte Carpenter. Aparentemente, cientistas estavam trabalhando em experimentos genéticos para criar seda mais forte, mas algo deu errado. Os documentos sugeriam que uma colônia de aranhas foi exposta a produtos químicos que alteraram sua genética, fazendo-as crescer e se tornarem extremamente agressivas. As aranhas começaram a atacar a cidade com mais frequência, arrastando vítimas para as florestas. As ruas ficaram desertas, e os moradores barricaram-se em suas casas. Emma e o xerife Carter organizaram um grupo de resistência, armando-se com lança-chamas e armas improvisadas. Mas as aranhas pareciam estar sempre um passo à frente, usando as teias para criar armadilhas. Emma convenceu Carter e alguns voluntários a acompanhá-la até o laboratório abandonado. Lá, eles encontraram evidências de que as aranhas haviam feito daquele local seu ninho principal. O laboratório estava completamente coberto por teias, e o chão era um mar de ovos prestes a eclodir. De repente, o grupo foi cercado por aranhas menores, rápidas e letais. Uma batalha desesperada começou. Embora tivessem sucesso em derrotar algumas, perderam 2 membros antes de conseguirem escapar. Emma sabia que a única maneira de salvar a cidade era destruir o ninho principal. Usando os mapas do laboratório, ela planejou colocar explosivos no coração do ninho. Enquanto isso, as aranhas gigantes atacavam a cidade com uma ferocidade nunca antes vista. A luta pelas ruas era brutal, com moradores usando tudo que podiam para se defender. Emma,
Carter e um pequeno grupo partiram para o laboratório com os explosivos. Sabiam que era uma missão suicida, mas estavam determinados. Ao chegar, encontraram a rainha, uma aranha monstruosa, maior do que qualquer outra. Seus olhos pareciam perfurar a alma, e suas patas esmagavam tudo em seu caminho. A rainha atacou, e o grupo lutou com tudo o que tinha. Enquanto Carter e os outros distraíam a criatura, Emma posicionou os explosivos no centro do ninho. No momento em que a rainha estava prestes a matá-los, Emma ativou o detonador e correu para fora. Uma explosão massiva abalou a montanha, e o ninho foi destruído, levando a rainha e os ovos junto. Com o ninho destruído, os ataques pararam. As aranhas remanescentes fugiram ou morreram. A cidade estava em ruínas, mas os sobreviventes começaram a reconstruir. Emma deixou Wescraven, sabendo que havia feito o possível para salvar a cidade. Contudo, em uma noite silenciosa, enquanto dirigia para longe, viu algo pelo retrovisor, uma pequena aranha rastejando pela estrada, desaparecendo na floresta. Fim, ou talvez não. Alice era uma menina quieta, de cabelos castanhos e grandes óculos que escondiam seus olhos curiosos. Desde que sua família se mudou para a antiga mansão dos Everwood, isolada na beira de uma floresta densa, Alice sentia-se solitária. Não havia outras crianças por perto, e a mansão, embora fascinante, parecia carregada de uma estranha melancolia. Foi em uma tarde chuvosa que Alice encontrou Carol. Ela estava explorando o sótão, um lugar que parecia intocado havia décadas, quando viu uma teia gigante em um canto escuro. No centro, uma aranha negra e brilhante, do tamanho de uma mão, a encarava com olhos pequenos e brilhantes. "Oi", disse Alice, como se esperasse que a aranha respondesse. Para sua surpresa, sentiu uma estranha conexão com a criatura. Alice começou a visitar Carol todos os dias, levando pequenos pedaços de comida. A aranha parecia entendê-la, mexendo as patas de maneira que Alice interpretava como respostas. Aos poucos, Carol começou a sair de sua teia e explorar o quarto com Alice. "Você é minha única amiga", confessou Alice uma noite, enquanto acariciava o dorso da aranha com cuidado. Carol parecia ouvir, balançando suavemente em resposta. Mas Carol não era uma aranha comum. Alice percebeu que, ao conversar com Carol, coisas estranhas aconteciam. Portas rangiam sem ninguém por perto, sombras se moviam na periferia de sua visão, e objetos que antes estavam perdidos reapareciam misteriosamente. A mãe de Alice começou a notar algo errado. "Alice, com quem você está falando no sótão?", perguntou uma noite, ouvindo a menina conversar animadamente sozinha. "Com Carol", respondeu Alice, como se fosse óbvio. Preocupada, sua mãe subiu para investigar, mas não encontrou nada além de teias vazias. "Aranhas são perigosas, querida. Se você encontrar uma, é melhor avisar para que possamos tirá-la." Alice ficou irritada. "Carol não é perigosa. Ela é minha amiga." Depois disso, as coisas começaram a piorar. Alice começou a ter sonhos perturbadores. Em um deles, ela estava presa em uma teia gigante, enquanto sombras sussurravam em sua direção. "Carol protege você", diziam as vozes. Mas a proteção tem um preço. Quando acordava, sentia-se exausta, como se não tivesse dormido. Em sua janela, frequentemente via formas escuras que desapareciam assim que ela piscava. Enquanto explorava o sótão novamente, Alice encontrou um diário escondido sob uma tábua do chão. O diário pertencia a uma garota chamada Evelyn Everwood, que morava na casa décadas atrás. Evelyn também mencionava Carol, descrevendo-a como uma aranha gigante que lhe fazia companhia.
Nas últimas páginas, Evelyn escreveu algo que deixou Alice arrepiada. A Carol prometeu me proteger, mas ela não disse o que queria em troca. Agora estou presa. Ela nunca me deixará partir. Alice confrontou Carol naquela noite. Você conhecia Evelyn? Não conhecia? Perguntou, segurando o diário. Carol permaneceu imóvel por um momento antes de começar a se mover de maneira inquietante, como se estivesse irritada. A mansão pareceu estremecer. Alice ouviu passos no corredor, mas quando olhou, não havia ninguém. De repente, as sombras no sótão começaram a se alongar, tomando formas grotescas. Você é má? Alice perguntou, com lágrimas nos olhos. Carol parou de se mover e voltou para sua teia, como se evitasse a pergunta. Desesperada, Alice mostrou o diário para sua mãe. A aranha no sótão é real. Ela me protege, mas eu acho que ela é perigosa. A mãe de Alice tentou tranquilizá-la, mas começou a sentir algo estranho também. Luzes piscavam, e sussurros eram audíveis à noite. Decidida a acabar com isso, ela subiu ao sótão com um spray inseticida, ignorando os protestos de Alice. Quando apontou o spray para a teia de Carol, as sombras se agitaram violentamente. Carol pulou em direção à mãe de Alice, mas Alice gritou, pare. Por favor, pare. Carol hesitou, recuando lentamente para a escuridão. Naquela noite, Carol apareceu ao lado da cama de Alice, seus olhos brilhando na escuridão. Alice, aterrorizada, sussurrou, você prometeu ser minha amiga. Amigas protegem umas às outras, respondeu uma voz que parecia sair de todos os cantos do quarto. Alice soube que, para proteger sua mãe, precisaria fazer algo que Evelyn havia mencionado no diário, banir Carol para sempre. Evelyn havia escrito sobre um feitiço encontrado em um livro guardado no porão da mansão. Com o diário em mãos, Alice desceu ao porão na calada da noite e encontrou o livro antigo. Lá estava o feitiço, mas ele tinha um custo. Alice precisava renunciar à proteção de Carol para sempre. Quando começou a recitar as palavras, Carol apareceu, crescendo até ocupar quase todo o cômodo. Suas patas tremiam, e sua voz sussurrante parecia implorar, não me mande embora. Eu só queria proteger você. Mas Alice sabia que Carol era perigosa demais. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, terminou o feitiço. Carol desapareceu em um redemoinho de sombras e teias. A mansão pareceu respirar aliviada, as sombras finalmente recuando. Embora o sótão estivesse vazio agora, Alice sentia falta de Carol. Porém, também sabia que havia feito a coisa certa. Anos depois, Alice visitou a mansão, agora abandonada. No sótão, encontrou uma pequena teia em um canto. No centro, uma aranha comum, pequena e inofensiva. Oi, Carol, sussurrou Alice, com um sorriso triste. Os anos haviam passado desde que Alice baniu Carol, mas a memória da aranha nunca desaparecera. Agora com 18 anos, Alice decidiu voltar à mansão dos Everwood. Não era apenas nostalgia que a trazia de volta, ela precisava entender o que realmente havia acontecido. Ao chegar, a mansão parecia mais abandonada do que nunca. A madeira apodrecida rangia sob seus pés, e o ar estava impregnado de um cheiro de mofo e decadência. Alice subiu ao sótão, o lugar onde tudo começara. No canto, onde antes havia uma gigantesca teia, agora só restava poeira e algumas teias comuns. Mas algo estava diferente. Uma sensação de ser observada fez os pelos de sua nuca se arrepiarem. Eu sabia que você voltaria, sussurrou uma voz familiar, ecoando pelas paredes. Alice congelou. Ela sabia a quem aquela voz pertencia.
Carol! Alice chamou, sua voz trêmula. De repente, o ambiente ao seu redor pareceu mudar. O sótão tornou-se mais escuro, e teias começaram a surgir lentamente, espalhando-se pelas paredes. No canto mais escuro, um par de olhos brilhantes apareceu. Carol estava de volta. Por que voltou? Perguntou Carol, sua voz sussurrante reverberando na mente de Alice. Eu respeitei sua decisão. Eu fui embora. Alice respirou fundo. Eu precisava saber a verdade. Quem é você de verdade? Por que me escolheu? Carol avançou lentamente, seus movimentos tão suaves quanto ameaçadores. Eu era solitária, assim como você. Quando nos encontramos, fizemos um pacto, mesmo que você não soubesse. Você me deu companhia, e eu dei proteção. Mas você quebrou o pacto. Alice sentiu o peso das palavras de Carol. Ela sabia que algo sombrio havia se enraizado naquela casa, algo muito além de uma simples amizade entre uma garota e uma aranha. Eu nunca quis te machucar, disse Alice, com lágrimas nos olhos. Mas você estava machucando os outros. Carol ficou em silêncio por um momento, suas patas imóveis. Eu não queria que outros interferissem. Só queria proteger você. Mas agora que voltou, o pacto está refeito. Você não pode escapar. Antes que Alice pudesse responder, sentiu algo apertar seus tornozelos. Olhando para baixo, viu teias grossas envolvendo suas pernas, subindo lentamente. Carol, por favor, não faça isso. Alice implorou, lutando para se libertar. Eu não sou apenas uma aranha, Alice, disse Carol, sua voz agora mais grave e cheia de ecos. Sou uma guardiã das almas solitárias, e você me chamou de volta. Você terá que decidir, ficará comigo para sempre ou me enfrentará novamente. Alice lembrou-se do livro de feitiços que havia encontrado anos antes. Talvez houvesse algo mais ali, algo que pudesse ajudar a libertar Carol de sua existência sombria. Com dificuldade, ela conseguiu alcançar a mochila que trouxera, onde guardara o diário de Evelyn Everwood. No diário, uma última anotação que ela não havia lido antes apareceu. A única maneira de libertar Carol é mostrar-lhe o que significa verdadeiramente estar só. Carol, Alice disse, sua voz agora mais firme. Se você realmente entende a solidão, sabe que não pode me forçar a ficar. Deixe-me ir, e eu prometo que você nunca estará sozinha de novo. Carol hesitou. As teias ao redor de Alice começaram a afrouxar. Você fala como Evelyn, murmurou Carol. Mas as promessas dela foram vazias. Você será diferente? Alice assentiu. Eu sempre carregarei você comigo, nas minhas lembranças. Mas isso precisa acabar. Você precisa descansar. Um longo silêncio se seguiu antes que Carol recuasse para a escuridão. A mansão pareceu suspirar de alívio, as sombras desaparecendo e a luz natural retornando ao sótão. Alice saiu da mansão, sentindo-se mais leve, mas sabendo que havia deixado algo para trás. Algo que ela nunca esqueceria. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.